Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, dia 26, terça-feira, com alegria no coração, eu quero te acolher aqui para nosso canal, para ouvir a Palavra de Deus. Lembrando que nós estamos na segunda semana da Páscoa e os textos continuam a todo vapor, mostrando os acontecimentos da ressurreição. E vão mostrar por um longo tempo. Isso é para que a gente não tenha dúvida de toda essa bênção e essa graça de Deus. Portanto, alegremos, exultemos no Senhor. Ele se deixa encontrar, Ele se revela, Ele ressuscitou. Vamos ouvir. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Salmo. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Agora que nós acabamos de ouvir a Palavra de Deus, vamos refletir um pouquinho e, mais uma vez, o Evangelho nos surpreende, a liturgia nos surpreende e hoje nós temos aqui um ocorrido, um fato na vida de Jesus envolvendo um homem de nome Nicodemos. Este homem era um homem importante, nós já sabemos disso, era um homem notável, era um homem de responsabilidade no tempo de Jesus, mas ele não pode se expressar, ele não pode mostrar
está sendo cativado por Jesus. Ele não pode mostrar a sua fé por Jesus. Ele o procura, mas o procura de noite. Quer falar com o Mestre. Está encantado pela ação do Mestre, mas não quer ser visto em público. Não quer ser notado pelos outros. Quer que seja alguma coisa íntima dele com o Senhor. E então Jesus, que já percebe essa admiração, percebe essa aproximação, percebe esta curiosidade de Nicodemos em aproximar de Jesus, querendo saber mais dele, aprofundar uma fé que ele nem sabe ainda que ele está tendo, Jesus se deixa revelar. Isso é muito bonito. Se você não entende as coisas da terra quando eu te falo, como vai entender as coisas do céu? Ninguém foi ao céu e voltou. Somente quem está no céu é que pode descer do céu. Somente quem veio do céu pode lhe falar estas coisas e, mais do que isso, realizar estas coisas. Então, quanto mais Jesus abre a boca e se deixa ser conhecido por ele fica mais encantado ainda. E Jesus se revela ser o Filho do Homem, Ele mesmo, o Cristo Jesus ali presente. É muito bonito perceber a ação dos discípulos depois da experiência da ressurreição, a prática de vida. E aí o Atos dos Apóstolos, que é a primeira leitura de hoje, que nós acabamos de ouvir ainda há pouco, nos revela e nos assegura como que era a expressão de fé desta primeira comunidade. São como que chavões que uma palavra diz muita coisa ao mesmo tempo. Ela não vai esmiuçando, detalhando, mas a primeira comunidade cristã era um só coração. O que é um só coração? Um só sentimento, para o mesmo norte, para o mesmo caminho, para a mesma procura. Um só coração, um povo unido. As pessoas que ali estavam em comum, uma só alma, um só desejo, uma só alma, um só coração. Ninguém considerava nada seu. Não tinha no que se apegar, eles não deixavam se apegar em coisas materiais. Mas tudo que tinha era em comum para todos. E esse é um grande testemunho do Evangelho. Lembremos daquele jovem rico, quando se aproxima de Jesus e diz que desde a sua infância ele observa os mandamentos e Jesus vê aquele coração tão bondoso, mas ainda pegado de alguma coisa. E quando Jesus diz, então vai e vende teus bens, desapega dos seus bens, ele fica triste, ele volta para trás, porque ainda não é livre, porque ainda não tem o coração totalmente em Deus. E esses primeiros discípulos têm o coração totalmente em Deus. Um só sentimento, uma só alma, um só coração, tudo em comum. É quase que impensável, é quase que não dá para se imaginar hoje, no mundo de hoje, em que tudo sou eu, para mim, é meu. Lembrar que um dia já existiu esse nosso. Lembrar que um dia alguém já ensinou esse nosso. Pai nosso. Não é pai meu nem pai teu. Os bens são nossos, porque o Senhor é dono. Nós precisamos para viver muito bem, mas não além disso. O projeto é de vida, e vida em abundância, e vida para todos. Será que Deus mudou? Será que Deus não é mais o mesmo, vai dizer o salmista? Ou será que a nossa compreensão de Deus mudou? Ou será que nós não confiamos mais em Deus como estes já confiaram no início da vida do Evangelho? Essas perguntas deveriam ser pertinentes na nossa vida, no nosso dia a dia, para a gente olhar e se converter. O que vamos levar além dessa vida?
Não vamos levar nada. Vamos levar tão somente o bem que fizemos. Este sim estará lá na hora fatal. Então, aprendamos com este texto das primeiras comunidades cristãs. Aprendamos com o próprio Jesus, que se deixa revelar quando Nicodemos se aproxima. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero pedir, se possível, que você compartilhe este vídeo, dê um joinha, deixe um comentário e lembrar mais uma vez que dia 1º de maio nós vamos ter a hora do Ângelo às 18 horas. Até amanhã.